Muito bem, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, os nossos agradecimentos pelo honroso convite do Instituto Odontológico das Américas, IOA, e pela empresa Ideológica, que tem à frente meu grande amigo Tufi Lemos. Tá? Vamos começar, porque perdemos um pouquinho de tempo. Tá? Eu estou vendo a tela aqui que fica alguma coisa, três janelinhas abaixo da minha imagem, cobrindo alguns detalhes da minha apresentação. Tá, tá a tua câmera, então o que está aparecendo ali? Está aparecendo o chat ou está aparecendo a sua câmera? Elka Newon, no primeiro a janelinha, na segunda Rômulo, na terceira Ideológica. Ah, tá. Abaixo do mesmo tamanho da minha janela. Da tua janela, tá. No cantinho, tá? Tem um vermelhinho ali. Tem um vermelhinho ali, você pode colocar. Você pode fechar ali, pode apertar. Só que o meu mouse, não, quando eu boto tela cheia, então eu tenho que botar em tela minimizada. E minimizada, isso. Senão não. Não. Volta lá, não reproduz de novo. Tá. Tá? Coloca reproduzir novamente. Tá. Tá. Vou pegar a tela cheia. Isso, coloca a tela cheia e reproduzir novamente. Eu estou com o mouse aqui, já posso tentar Não, apagar não. esse. Não, Não? faz assim, coloca ele como reproduzir. Isso. Tá? Coloquei. O senhor pode passar o mouse em cima da onde está. Agora não, quando eu boto reproduzir, o mouse desaparece. Ah, O tá. mouse não funciona. Vamos ver se funciona com o dedo. Também não. Também não. Só funciona se eu minimizar. Se minimizar tudo. Então, pera um pouquinho, deixa eu ver se o Rômulo está aqui para ver. Mas, pro pessoal Helka, o meu, às vezes, também, como Mac, ele some ali a setinha, mas pode tranquilamente o professor apresentar com ela minimizado, que não vai perder nada. Não? Só se tiver efeitos na Não, apresentação. Se não tiver... na verdade, ele quer tirar ali onde tá as câmeras, onde aparece a figura dele. Ele quer minimizar para sair, porque deve estar num pedaço da tela que está ocupando, ele não consegue ler a tela inteira dele. Logo Entendi. abaixo da minha imagem tem três janelas pretas. Uma está escrito Elka, outra Rômulo, outra Ideológica. Se o senhor... Isso aí que está cobrindo. Entendi. Deixa eu ver aqui. Como é que o senhor pode tirar isso dali de uma forma mais fácil? No cantinho... Deixa eu achar aqui. Peraí, dá um jeito. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Sumiu do senhor, não? Não. Não, tá. Então, assim, se você for em cima da sua imagem, tá? Quando você passa da sua imagem, da onde está o seu vídeo, tá? Tá. Tá? Tem três bolinhas, vai aparecer assim, tá? Em azulzinho. Se você clicar ali, azul. Tá? Você vai clicar ali vai aparecer umas opções. Não, ele passou para a tela seguinte. Tá, achei os três. Desative o som. MacBook. Não, mas eu não tenho o mouse para ir em cima desse sinalzinho. Mas no canto superior direito ali, né, Helka, tem ali o formato tela cheia e tela com o pop-up. Sabe ali, Helka? Mas é que... Sim.
Mas é que daí, eu acho que ele não está conseguindo mexer o mouse dele para poder clicar lá. Não, que o Mac, às vezes, ele fica assim. Eu acho que, então, talvez se ele colocar no modo não apresentação, acho que ele vai conseguir trabalhar de uma forma mais dinâmica. Pode ser, para ele pelo menos conseguir enxergar. Então, coloca em modo não apresentação. Modo não apresentação é minimizar? Isso. Assim, isso aqui? Isso, Aí. isso. Tá, Vamos ver tá não apresentação. Agora eu tenho o mouse tem o mouse. aqui, Então, agora vê se você consegue apertar lá nas 3, lá em cima da tua... no azul? No azulzinho. Aqui, bem em cima da onde está a sua câmera. Onde aparece a sua imagem. A minha imagem tem aqui 3... Isso. Clica ali, veja qual a opção que tem ali. Tá em azul, eu tenho um quadradinho pequeno, um maior, e depois tem duplo aqui. Isso, um quadradinho pequeno. No pequeno. Isso. Tá. Daí abriu aqui, adicionar um efeito. Ah, não, desculpa. Então, no que tem 2 quadradinhos, vamos pro lado. Perdão. É que o meu, como não está nessa visão. Aqui diz, o segundo é da Elka, e o terceiro aparece os 3 aqui. Então, Isso, se eu pegar ativo. Isso, pode deixar só como 2, se você quiser. Tentando o ideal é colocar em um só. Fica em cima do meu. Clica em um, se tivesse de um quadradinho só, que daí aparece só o seu. Ah, tá. Não, aparece só Elka preto, depois aparece eu com os 3 preto. Não dá para fazer a apresentação desse jeito assim? Pode fazer assim, o pessoal consegue ver. Tá? Está todo mundo conseguindo enxergar. Agora eu quero saber, para eu passar de um slide para outro, ele não passa. Então, não, daí tem que clicar ali na rolagem, professor. Eu tenho que ir na barra de rolagem e ir clicando assim, tá? Isso. É isso que eu vou fazer, pode deixar. Tá ótimo, professor. Quem está assistindo vai assistir numa qualidade boa? Tá ótimo. Sim. Sim, todo mundo consegue enxergar perfeitamente. Então tá bom. Posso começar? Pode começar. Então já agradeci, já fiz os agradecimentos pelo convite. E o nosso título é Biomecânicas Ortodôntica versus Brachybracânica Performance. É lógico que não são todas as biomecânicas, que elas são extensas. São biomecânicas ligadas ao Bract. Tá? Alguns dados da minha pessoa, que a Elka não quis falar sobre a minha pessoa, só me encheu de elogios, né, Elka? Muito obrigado. Né? Muito obrigado. Mas eu sou professor convidado ao curso de pós-graduação em ortodontia da Universidade Federal do Paraná. Sou autor de livros de ortodontia e oclusão, criador dos propulsores intra e intramaxilar e do Bract, que é assunto do nosso bate-papo. Aqui é o nosso ambiente de trabalho. E então, vamos conversar um pouquinho sobre um novo desenho aplicado no Brachybracanic da Ideological e 2 anos desenvolvendo o projeto junto com a empresa e, de comum acordo com o senhor Tufi Lemos, batizamos o Bract de Performance. Então, é um Bract que tem um desenho todo particular a partir de um Bract convencional. Já temos a patente que está correndo, requerida, a Anvisa já está registrado, tá? E o Bract, a primeira a comercialização é MBT compatível. Opa! Eu sou um ex-aluno do professor Ricketts.
E o professor Ricketts, quando começava as suas apresentações, ele falava, fora o assunto dele particular, do curso ou da conferência, ele dava uma introdução abordando 2 assuntos. Um assunto era a sombrinha administrativa, onde ele dava alguns conselhos de consultório, de organização, de administração do tempo, etc. E o segundo item que ele abordava era a alimentação. E eu, plagiando o professor Ricketts e fazendo uma homenagem ao professor Ricketts, tá? Mostro esse slide onde está escrito lá, opa, saúde. Então vamos começar de dentro para fora, do centro para fora, porque eu não estou com tela cheia e não posso então fazer as animações. Tá? Então os slides para vocês vão estar todos parados. Frutas, N cores. Entre elas, já faz mais de 40 anos que nós consumimos mamão todos os dias. Todos os dias. É uma fruta completa. Tá? Se puderem, como eu estou fazendo, misturar mais 2 cores diferentes, adquiram esse hábito e vai valer a pena. Eu estou com 82 anos, produzindo, assimilando coisas que eu estudo melhor do que quando eu tinha 20. Nos 4 cantos vocês veem 4 bebidas. Opa! Um chopinho, um vinho, uma boa caipira e uma cachaçinha. Lógico, nós vivemos numa sociedade onde o consumo da bebida alcoólica é liberado e tem os consumidores que consomem pouquinho, tem os consumidores que consomem médio, tem os consumidores que se excedem. Então, não estou proibindo a bebida alcoólica, só peço que ela seja bebida com moderação. A Organização Mundial de Saúde declara que o consumo diário ideal de álcool seria em 30 gramas. Bem embaixo aqui, a última linha, que corresponde a praticamente 2 doses de cachaça. Se isso seria beber com moderação. Você teria temperatura corpórea melhor, fluxo sanguíneo melhor, prevenção da formação de coágulos, evitando trombose. Então, a pessoa que comete bebida alcoólica moderadamente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, vai ter um colesterol bom, elevado, com menos risco a infarto, e a sua capacidade intelectual e raciocínio também pode ser melhoradas. Beba com moderação. Temos aqui 2 pratos, um prato à esquerda nossa, ovos, carne vermelha, batatinha frita, feijão com arroz, farofa, salada. À direita, um prato, salmão, salada, muito bonito o prato. Também, tá? Não vou aqui fazer apologia ao salmão e vocês como salmão, como peixe, como, tá? Nós devemos então ser inteligentes e fazermos então uma boa divisão nesse consumo desses alimentos, tá?
Então, os alimentos devem ser consumidos, mas devemos nos lembrar sempre em consumir produtos variados. Vamos falar da nossa ortodontia, então, de novo. Vocês estão vendo aí uma prateleira cheia de remédios. Tá? Então, a minha posição, tá? Dentro da ortodontia, que é uma ciência da saúde, tá? A minha colocação seria de que nós devemos dominar o maior número possível de remédios. Se nós tivermos a nossa retaguarda, um número grande de remédios, e conhecermos as suas indicações, as suas contraindicações, seus efeitos colaterais, tá? Nós podemos, então, selecionar o melhor remédio daqueles que nós dominamos, o melhor remédio para aquele caso clínico em particular. Os remédios ortodônticos começam com o Bract. Engel, lá em cima à esquerda, com o seu Bract Edgewise, para receber fios retangulares, há mais de um século, tá? Foi evoluindo, porém, ele continua sempre onipresente. Chegarmos nos últimos Bracts, tá? A ranhura, o slot para receber fio retangular estão presentes. Então, os Bracts sofreram evolução, desenhos saíram do simples para o gêmeo, para o duplo, tá? Do metálico para os estéticos. E hoje, então, nós contamos com uma gama muito grande de Bracts. E aqui nessa coleção de Bracts, eu quero chamar a atenção para o Bract de Beg, que tem um ducto vertical, um slot vertical. E nós acabamos usando no nosso Bract. Muito bem. A ortodontia tem alguns gênios. Desde Engel, pai da ortodontia, passando por Beg e por Tweed, ex-alunos de Engel, os quais contribuíram de sobremaneira na evolução da ortodontia. Chegamos, então, em Richters, onde ele propõe uma filosofia de tratamento com um sistema de diagnose completo e um sistema de tratamento completo. Aí chegamos ao gênio Andrews, que nos brindou com a sua pesquisa em cima dos 120 pares de modelos, nos brindou com 12 prescrições Straightware para a arcada superior e 11 prescrições para a arcada inferior. Nos brindou com essas prescrições de brackets e tubos totalmente pré-ajustados. E, a partir de então, ele colocou um marco dentro da nossa ortodontia. Então, Andrews é histórico. De Andrews, vamos falar um pouquinho de Roth. Roth trabalhou com Andrews,
publicou 2 excelentes artigos no Journal Clinical, usando as prescrições de Andrews no último artigo, durante 17, se não me engano, 17 anos, e observando detalhe por detalhe no uso das prescrições de Andrews. Chegou para Andrews e sugeriu para Andrews que se fizesse uma prescrição única. O Andrews disse para ele: não, minhas prescrições são resultado de pesquisa. Essa pesquisa de Andrews durou 20 anos, tá? Onde surgiu as 6 chaves para uma oclusão normal, e daí o desenvolvimento das prescrições de Straightware, tá? E os brackets totalmente pré-ajustados, por intermédio da A Company, que nada mais foi do que uma companhia criada pelo próprio Andrews. E o Andrews disse para o Roth: faça a tua prescrição. E o Roth fez baseado em Andrews e ganhou o mundo. Tá? Todo mundo conhece. Na técnica de Begg, um americano chamado Kesling, na década de 70, 80, aprofundou-se nos estudos da técnica de Begg e propôs um bracket novo, com um novo desenho, porque a técnica de Begg só usa até hoje fios redondos australianos, e o Kesling introduziu com as mesmas ideias do Begg original, com as mesmas ideias, porém com um desenho que permitia o uso de fios retangulares. Então, acabou sendo um bracket misto, tá? Muito utilizado na atualidade. No Brasil, nós temos profissionais competentes utilizando. Eu coloquei o Alexander aqui e a imagem do Bracket Lang e de Lewis para posso dizer que eu tirei um pouquinho dessa ideia desse bracket de Lewis, com essas asas, essas aletas, onde a premissa seria um movimento de rotação, tá? E, lógico, nesse bracket, quando o fio passa, ele gira o dente considerado, ou empurrando o dente. E nós pensamos ao contrário, para girar, puxando o dente. Chegamos a McLaughlin com a sua sistematização do tratamento ortodôntico na década de 80, 90. E ele associou-se ao inglês Bennett e ao brasileiro Hugo Trevize. E hoje nós conhecemos, então, a técnica como técnica MBT, que era a antiga sistematização do tratamento ortodôntico. É uma técnica que está em evolução, recebendo sempre melhoramentos, agora com o lançamento do livro novo do professor Hugo Trevize, existem atualizações em cima da técnica MBT. E entramos no Brasil. E quando eu estudo a filosofia de Capelosa Filho, eu sempre costumo me lembrar do Ricketts, porque o Ricketts tinha uma sistematização do diagnóstico, tinha uma
tinha biomecânicas, tá? Então, prescrições, e ele chegou até a prescrições de bractes voltadas para os tipos faciais, braque, dólico e meso. Foi uma evolução muito grande junto com os seus colaboradores. Então, ao estudar, ao folhear, ao estudar, ao ler, ao reler os 3 livros do professor Leopoldino Capelosa, eu verifico que ele tem uma sistemática de diagnóstico, uma sistematização de diagnóstico, tem as prescrições Capelosa e tem as biomecânicas para você instituir os seus tratamentos. Então, você vê aqui embaixo da imagem do professor Capelosa, um bracanic convencional, um bracte autoligável, onde a Ideológico desenvolveu, então, as prescrições de Capelosa. O slot 22 por 28, o slot 20 por 24. Nós, no slide seguinte, e agora eu tenho que apertar aqui fora, vocês veem, não, vai ser difícil de ler, e não interessa também nós queremos esmiuçar isso aqui, eu quero só chamar a atenção. O professor Capelosa colocou 6 prescrições, e essas 6 prescrições você pode também fazer individualizações, e temos então a prescrição Capelosa 1, a prescrição Capelosa 2, 2 plus, prescrição Capelosa 3, prescrição Capelosa protrusiva minus, protrusiva plus, e com essas prescrições, todas elas fabricadas pela Ideological, tá? Nós temos então condições de individualizar os nossos tratamentos. Muito bem, o nosso Bract Performance, como vocês estão vendo no desenho, ele tem 3 ductos verticais. Tá? Nos extremos, 2 dutos ou orifícios circulares. E no centro do Bract, um duto retangular. Eu não vou chamar de slot, porque não é slot. Slot tem 3 paredes. Tá? Nós temos aqui um ducto, como se fosse um tubo vertical. 19 por 27 o tamanho desse ducto, que pode receber fios até 17 por 25. Então, vocês têm 3 vistas aí do Bract Performance. Por questões comerciais, foi decidido juntamente com o proprietário da Ideológica lançar MBT compatível. Então, tem uma frasezinha ali à esquerda. Tá? Seria muita pretensão da nossa parte que todos vocês gostem desse Bract. Se gostarem, por favor, divulguem. Se não gostarem, por favor, não comentem com ninguém. Então, nós trabalhamos com, como eu disse lá no início, com um número grande de remédios, e dentre os remédios tem a aparelhagem ortodôntica. Então, vocês já estão cansados de saber o que existe à nossa disposição em termos de aparelhagem. Estéticos, metálicos, alinhadores, ortopedia funcional, ortodontia lingual. E, em se falando de ortodontia lingual, nós que trabalhamos com ortodontia vestibular, tá? Estamos um pouquinho atrasados.
no que diz respeito à customização dos suportes. A ortodontia lingual, tá, já oferece brackets e tubos customizados, ou seja, fabricados sob medida, usando o sistema CAD/CAM. Então, através do sistema CAD/CAM, faz-se o desenho, vai-se para a fabricação no computador e depois a produção. Então, eu já contei para vocês, historicamente, a ideia do duto vertical existente no bracket tip edge e as aletas que nós então, resolvemos introduzir 2 planos inclinados. Então, o Performance tem 3 dutos verticais, 2 redondos nas extremidades dos chamados planos inclinados. E no centro da base do bracket, ela é plana. Então, observem aqui o desenho na oclusal do bracket e o fio passando. Então, já para quem está prestando bastante atenção, ou se eu passar uma ligadura metálica na distal desse canino aqui, esse canino vai girar, usando um fio com uma boa memória de forma, esse canino vai girar e vai fazer o que é muito importante. Vai fazer uma sobrecorreção. Ele vai passar além de. Então, ele vai girar e passar além de. Que nos movimentos de giroversão, de rotação, tá? A sobrecorreção é muito importante. O ducto vertical pode receber várias biomecânicas, vários acessórios. Mais adiante nós conversaremos a respeito. Opa! Alinhamento e nivelamento, a fase esquecida da ortodontia. Eu chamo a fase de alinhamento e nivelamento como a fase esquecida da ortodontia. O que acontece? Com o advento dos fios de última geração, as ligas de níquel-titânio, as ligas de titânio-nióbio, as ligas de titânio-molibdênio, tá? Começou-se a chamar esses arcos confeccionados com essas ligas, a denominar esses arcos como sendo arcos inteligentes. Eu afirmaria aqui que inteligente deve ser você, ortodontista, porque o arco é burro. O arco vai fazer aquilo que você planejar. Então, existem alguns pré-requisitos que nós precisamos. O nosso bracket tem tudo a ver com alinhamento e nivelamento, em princípio. Nós precisamos sempre estar pensando nesta fórmula. M igual F vezes D. A fórmula do momento. Tá? Força vezes a distância. E sempre que nós pudermos usar essa fórmula no planejamento das movimentações dentárias, tá? Vamos aplicá-la corretamente. Os cantilevers, as alavancas, também devem ser planejados e aplicados corretamente. Então, a fase de alinhamento e nivelamento tem que ser planejada. Tá? Não podemos pegar um arco esse aqui é 12, vou colocar um 12 aqui e amarra e vai ver o que vai acontecer. Não é assim, tem que planejar.
Muito bem. Vocês veem ali à direita um arco passando e ainda não foi encaixado no incisivo lateral. Aí logo abaixo ele é encaixado. Então nós temos que considerar duas coisas aí. Existe uma força em que você está ativando o fio e levando ele até o fundo da ranhura. Então seria a carga. E quando você terminar de amarrar, esse fio quer voltar à sua forma original. É a descarga ou desativação. A força que eu uso para levar o fio ao fundo do slot não é a mesma força da saída do fio do slot retornando para a sua forma original. Estamos falando de um fio com boa memória de forma. O ideal seria que a força de ida fosse igual à força de volta. Tá? Essa diferença entre uma força de ida e a força de volta chama-se esterese. Então, a esterese mais próxima de zero seria o ideal para nós aplicarmos na fase de alinhamento e nivelamento com os fios de memória de forma. Uma tese do Pérez e seus colaboradores no Instituto Militar de Engenharia sobre a deformação e recuperação da forma de ligas com memória de forma. Aí a conclusão da pesquisa: os fios termoativados geraram tensões menores do que os superelásticos no descarregamento. Então, subentende-se que nessa pesquisa os fios superelásticos têm melhor memória de forma do que o termoativo. A Ideológica disponibiliza superelástico e o termoativo. Muito bem. Burston, Charles Burston e Ruit Sachdeva, tá? Desenvolveram uma liga a partir da liga de níquel-titânio, adicionando cobre, 6%, e depois de muito estudo, e de muitas pesquisas, e de muita experimentação, conseguiram os autores oferecer no mercado fios copper nitride com temperaturas diferentes, 27 graus, 35 graus, 40 graus. Cada temperatura de transição com indicações específicas para se usar na fase de alinhamento e nivelamento. Então, em se falando de níquel-titânio, temos o níquel-titânio superelástico, termoativo e o copper nitride. O copper nitride não deixa de ser uma liga que oferece as propriedades das duas ligas anteriores. Até algum tempo atrás, nós só tínhamos à nossa disposição os importados fabricados pela Órmico, e hoje nós já temos a Ortometric, a Morelli e outras empresas nacionais oferecendo a copper nitride, porém
Só na embalagem da Morelli está escrito lá 35 graus. Na Orthometric não fala em temperatura nenhuma, porque é muito difícil você assumir o compromisso nessa liga. Muitas pesquisas têm demonstrado assumir o compromisso de colocar na embalagem que esse meu fio tem tantos graus. E vai se fazer pesquisa em cima disso e, na realidade, não tem. Nióbio, opa, nióbio. O nióbio foi descoberto no Brasil, em Araxá, Minas Gerais, lá pelos anos de 60. Uma empresa norte-americana obteve os direitos de extração desse minério. Mas o grupo Itaú Unibanco associou-se com essa empresa americana durante algum tempo e depois acabou adquirindo a parte da empresa americana. Então, hoje, a tecnologia de extração e processamento do nióbio é totalmente brasileira e é mantida em segredo. E é exportado para vários países. Não só exportados, como também contrabandeados. Muito bem, o nióbio faz parte de uma nova, não é nova, já é antiga. Tá? Essa liga foi lançada em 2014. Tá? Liga de titânio e nióbio. Titânio, nióbio, tântalo, zircônia. Comercialmente conhecida por gunmetal, ou significa metal elástico. Fabricado pela J. Morita Ortodontic. Tá? Então, um autor japonês chamado Shin Hasegawa, de saudosa memória, fez um estudo profundo em cima dessa liga e desse fio gunmetal e chegou a propor que essa liga passasse a ser utilizada dentro da filosofia Sadao Sato de tratamento ortodôntico. Também um pesquisador japonês, Sadao Sato, vivo, e continua nos brindando com seus conhecimentos. Muito bem. A Orbicon também disponibiliza arcos de titânio nióbio, só que fabricado de tal forma, só retangulares, fios retangulares, para a fase de finalização do tratamento ortodôntico, enquanto que o gunmetal é utilizado praticamente para todo o tratamento ortodôntico. Então, temos os fios. Seria interessante dar uma repassada assim, mais ou menos rápido. E agora vamos conversar um pouquinho sobre o nosso bracte. A partir do bracte Bracanic, comercializado, desenvolvido pela Ideological, nós introduzimos, então, juntamente com o senhor Tufi, introduzimos algumas particularidades de desenho do bracte. Então, a base foi estendida um pouquinho para que pudéssemos acrescentar 2 planos inclinados, partindo da parte central do bracte, mas, porém, deixando 1/3 da base da ranhura plana. Daí começa o plano inclinado. Plano inclinado, com os 2 orifícios nas extremidades e no centro o ducto retangular.
Então, esses aperfeiçoamentos permitem uma dezena de possibilidades clínicas em todas as fases do tratamento ortodôntico. Então, vamos ver algumas versatilidades desse desenho. Tá? Temos o bracte duplo e o simples para os 4 incisivos inferiores. Se nós compararmos os dois desenhos, e tivermos diante de um caso clínico com apinhamentos e precisarmos realizar de forma de uma maneira rápida, de uma maneira fisiológica, tá? Entre esses dois bractes, tá? Eu tenho preferido o bracte performance e tenho observado que ele possui excelentes possibilidades clínicas. Lógico, não tenho ainda um número grande de casos clínicos, então nós ainda precisamos de algum tempo para avaliarmos, estudarmos, para daí começarmos a publicar nas revistas especializadas. Então vamos olhar o seguinte. Quando eu passei pelos fios, pelos arcos de níquel titânio, e aqui nesse slide e nesse aqui, eu posso passar para vocês uma experiência que eu acho viável, estou me entusiasmando com uma abordagem de sou contra protocolo. Não existe protocolo de arco em questão de diâmetro, de tamanho, de fio, etc, etc. O que existe é o arco para aquele paciente, os arcos para aquele paciente em particular. Mas, como primeiro arco, nós estamos indicando, estamos usando naqueles apinhamentos de médio para severo, indicando como primeiro arco superelástico 0,10. Fabricado entre nós, somente a Morelli que fabrica. O arco 0,10 permite que você amarre usando ligadura 0,25 e ajuste as ligaduras de modo que o fio se adapte plenamente nos planos inclinados. Encoste, se ajuste nos planos inclinados. Aqui já houve algum movimento, está mergulhado, e aqui o resultado. Então, vou voltar de novo. Vamos olhar só para o canino. Olha o canino. Mergulhado, já girou um pouquinho, e lá o fio 0,10 na sua memória de forma, chegando à sua forma original. Então, fica aqui, experimente. Eu quero começar com 14, com 18, com 17. Não, experimente. Por que 0,10? A ortodontia é uma ciência iatrogênica. A ortodontia, a hora que nós encaixamos um arco e amarramos,
nós estamos produzindo uma reação inflamatória em todo o periodonto, em todos os dentes que estão recebendo força. Então, a reação é um processo inflamatório. Nós estamos agredindo esses dentes. Nos apinhamentos de médio para severo, se nós começarmos com uma força hiper suave, tá? Nós estamos trabalhando de uma forma muito mais fisiológica e com resultados que estão me surpreendendo. Então, eu diria a vocês, experimente. Apinhamento de médio para severo e usar fio de diâmetro 0,10. Ao amarrar, amarrar de forma bem justa. Então, na imagem superior esquerda, o dente 35 girado. Na imagem superior direita, o Bract Performance foi colocado. Com o fio 0,10, depois um leve girozinho, passou para o fio 0,12 e chegamos então ao giro com sobrecorreção. Então, essa versatilidade de giro-versão de qualquer dente com sobretratamento é o top do desenho do nosso Bract. Eu tenho um caso de giro de premolar de 90 graus. Então, você pode usar cantilever no duto vertical, facílimo de ser dobrado, 2 dobras em 90 graus, mais um ganchinho, ativado mais ou menos um ângulo de 30 graus. E você tem, então, um cantilever capaz de produzir uma força ótima para produzir giroversões naqueles casos bem severos, para depois passar um fio de memória de forma para terminar o giro com sobrecorreção. Cantilever colocado, girado, cantilever encaixado, 30 graus, mais ou menos, 25, 30 graus, o ganchinho e o giro. Quantidade de força nessa ativação de 25, 30 graus de ângulo dá mais ou menos 75 gramas forças, de acordo com o recomendado por Profit. Então, vários colegas têm utilizado o nosso Bract, às vezes misturado com Bracts convencionais normais, tá? Porque existe reposição, a empresa vende avulsos. Eu vou experimentar o Bract Performance somente em pré-molares. Compra, então, reposições de pré-molares e comece a experimentar. A carina, uma vista oclusal, canino, incisivos, uma vista frontal, fio 0,10, ligado com ligadura 25 no orifício mesial, e as coisas acontecem
de uma forma fisiológica e rapidamente. Opa, um probleminha de altura de bráctea. Eu não sou muito adepto dessas dobraduras para resolver um problema de má posição do bráctea. Nós vamos ter a força de intrusão no lateral e de extrusão no central, de extrusão no canino. Tá? A minha recomendação é que você troque o bráctea. Diante dessa versatilidade em cima das giroversões, eu acredito que em futuro próximo não vamos mais usar essa complexidade para montar binários. Tá? Provavelmente nós vamos, com o cantilever, com fios de última geração, realizar os movimentos de rotação com sobrecorreção, sem termos que aplicar binário, que geralmente o binário arruma o dente que está girado e quase que desarruma os vizinhos. Versatilidade é número 2. Uso de pau arms. Então, nós poderemos, no slot vertical ou no duto vertical retangular, nós podemos aplicar pau arms, braço de força, levando a linha de ação da força para próximo do centro de resistência dos dentes e, dessa forma, realizarmos movimentações bem planejadas, seguras. Tirando esse bracket daqui, essa imagem daqui, vocês veem aqui à direita uma imagem gentilmente cedida pela doutora Gislanda Braga, onde ela faz uso do performance para realizar movimentações através dos pau arms. Então, os pau arms têm várias utilidades. Então, retração, movimentações, são verticalizações, axialidade, correções axiais, etc. Então, nós temos possibilidades de jogar a linha de ação da força para mais próximo do centro de resistência do dente considerado. Três, molas de verticalização. Então, as axialidades individual, movimentações individuais de dentes usando o slot central. Usando o slot central. Então, nós podemos, essas molas são molas criadas por Begg, chamadas molas de verticalização de Begg. E elas também podem ser usadas como reforço de ancoragem. Você pode realizar fincapé de raízes com a aplicação dessa mola de verticalização e fazer um reforço de ancoragem, muito usado por Gianelli na sua técnica. Molas de verticalização. O ideal é que o dente esteja livre, sem arco nenhum dentro, para que a verticalização se faça de uma consulta para outra. Molas de rotação também da técnica de Begg. Então, nós podemos aplicar molas de rotação fácil de ser dobrada, podendo ser feita com fio
australiano ou com aço e depois tratado termicamente, e você tem um dispositivo para fazer giroversões também. Podemos usar, então, dispositivos de intrusão e de verticalização, com fios titânio molibdênio TMA, podendo realizar vários movimentos usando o slot vertical. Então, o slot vertical, aqui, colocado no molar, o slot vertical, e nós poderemos, então, realizar as movimentações necessárias. Número 6. O slot vertical, vocês notaram que os bractes nenhum tem gancho. A técnica MBT original também é sem gancho. E eles indicam os Kobayashi. Então, no slot central aqui, você pode aplicar o gancho quando necessário. Slot vertical para posicionadores. Estamos desenvolvendo, então, um posicionador de bractes, tá? Que a Ideological está planejando, já com alturas pré-determinadas, com cores, mais ou menos nos moldes da Tip Edge, para que nós consigamos colocar com precisão na colagem direta. Segundo arco. Então, o Bract Performance MBT compatível facilita sobremaneira o uso de um segundo arco. Então, um arco de estabilização mais pesado e o uso do segundo arco para realizar o movimento desejado. Então, aqui no caso, tá? Nós não recomendamos que você encaixe o arco no slot. A partir do momento que você encaixa o arco na ranhura, você tem aqui um complexo de forças. E o ideal para o tracionamento de canino é que se trabalhe por um ponto, muito ensinado na técnica TAS de Burston. Aplicação de força por um ponto. E o ducto central do Bract permite o uso de uma ligadura e você faz aplicação de força por um ponto. Tá? Aí você tem, então, uma forma de tracionamento do canino ou de movimentação do canino bem mais fisiológica. Vamos evitar complexo de força nesses movimentos distantes. Então, lá o lateral estava cruzado, aqui já estamos com ele descruzado. Tá? Usando um segundo arco. Tá? Outra vantagem de se amarrar com ligadura metálica usando o slot ou o ducto central é que você consegue fazer uma amarração que permita o deslize do fio. Então, à medida que o lateral vem vindo para a sua posição, o fio precisa deslizar. Ele precisa correr. Se você bota uma ligadura elástica, você trava, atrapalha, demora. Então, nós temos uns amigos do Rio Grande do Sul, tá? O Temístocles e o Schuner, que desenvolveram o Bract com 2 slots. Então, duplo slot. Bract autoligado, duplo slot inicialmente, e agora estão com Bract convencional, porém com 2 slots. Um 18 e outro 22. Estão fazendo sucesso. E eu desejo sucesso ao Temístocles e à sua equipe. Muito bem. Sempre que nós usarmos
um segundo arco, nós temos que planejar muito bem a movimentação. Então, aqui houve um lapso. Tá? Nós temos aqui ligadura elástica aqui, ligadura elástica aqui, ligadura elástica lá, que está travando o deslize desse arco para mesial. Então, o que vai acontecer? A ideia é trazer esse canino para a posição. Esse canino precisava vir para a mesial e ser verticalizado. Um fio de boa qualidade, provavelmente um copper night eye, tá? Eu não digo que o colega não vai conseguir posicionar esse canino, vai, mas demora, não é o correto. Tá? Então, o que nós devíamos fazer aqui? Colocar um stop na mesial do molar, porque eu não quero que o canino vá para a distal. E liberar esse setor aqui, mesial todinho, de modo que o fio corra com facilidade para trazer o canino para a sua posição. Número 10. Tá? Slot para barra de torque. A TP, ela ela patenteou esse desenho desse arco segmentado, vamos chamar assim, para se fazer torque ou movimento de inclinação em dentes. É um dispositivo eficiente. Então, você usando o fio australiano, usando o slot, o ducto vertical, encaixa dentro dele. Ao ser encaixado aqui, nós vamos ter, então, um torque vestibular de raiz. Ou um torque palatino. Então, é um dispositivo facílimo de ser dobrado, facílimo de ser colocado e eficiente. O slot vertical permite que você fabrique, com fio de aço, pequenos clips. Então, se você quiser usar um clipe, vai acabar ficando parecido com um autoligável. Número 12. Quando nós utilizamos os orifícios que estão nos extremos dos planos inclinados para fazer mecânica de deslize, tá? Nós estamos mais próximo do centro de resistência e conseguimos, então, fazer um movimento sem os giros indesejáveis. Número 13. O Bract Performance ele funciona como um Bract grande ou como um Bract pequeno. Vai depender da quantidade de fio que você consegue deixar entre um Bract e outro. Então, se nós amarrarmos somente no ducto central, e no ducto central aqui no lateral, nós temos uma quantidade maior de fio. Se nós amarrarmos somente nos extremos dos planos inclinados, nós vamos ter uma menor quantidade de fio. Então, o bract poderá funcionar como se fosse um bract grande, wide, ou como um bract slim. Muitas vezes nós precisamos dessas características. Número 14.
estou achando genial esse dispositivo. Um pequeno pedacinho de fio, tá? Níquel titânio. Experimentei vários, agora estou no 16. O 16 está dando os melhores resultados. Quando você quer convergir ou divergir as raízes. Por exemplo, eu quero colocar um implante aqui, quero divergir essas raízes. Então, eu coloco o fio em linha reta, encaixo aqui dentro, protejo aqui com Top Comfort e é só ficar observando. O paciente não pode sumir de jeito nenhum, ficar observando a separação das raízes para se colocar um implante. São 14 versatilidades que nós conseguimos até agora e tenho certeza que vão surgir outras versatilidades, outras possibilidades clínicas. Já falei sobre a quantidade de fio interbract, tá? Porque a saída aqui do bract tem uma chanfradura, mais o plano inclinado que sai do meio aqui do centro, e você tem, então tem uma quantidade de fio interbract bastante aumentada. Voltando, então, à fase de alinhamento e nivelamento, que é a fase esquecida da ortodontia, com essas 14 versatilidades que nós mostramos, tá? E enfatizando a necessidade de um bom diagnóstico para essa fase do tratamento e um bom planejamento para essa fase de tratamento, de modo que nós realizemos alinhamento e nivelamento, não ficando à mercê do fio. Não vamos ficar subordinado ao fio. Vamos planejar. Para planejar, precisamos diagnosticar. Então, de nossa autoria, já publicado em um livro nosso, o diagnóstico é toda a sabedoria sobre qualquer perturbação da saúde. E sempre que me vem à mente essa definição de diagnóstico, tá? Eu penso nos estudos do professor Leopoldino Capellosa, tá? E ele nos brinda, na fase de diagnóstico, nos brinda com explicações profundas, com base científica, com sua experiência profissional e experiência de pesquisador, que lá se vão quase 40 anos, e nos diz que nós tratamos doenças, tá? E que essas doenças podem, depois de uma análise muito profunda, explicações criteriosas, ele chegou à conclusão que as doenças são padrões de crescimento. O que vem depois são sinais clínicos. Então, nós temos tipo facial, dólico, meso e bracte é sinal clínico, as displasias são sinal clínico, as disfunções são sinais clínicos e as masoclusões são sinais clínicos de 5 doenças ortodônticas. Então, o professor Capellosa Filho nos brinda com profundidade em suas discussões como é que nós poderemos nos inteirarmos dessas 5 doenças. Então, nossa ortodontia trata de 5 doenças. Tá? Padrão 1,
Padrão 2, padrão 3, face longa, face curta. Então, o nosso universo são essas 5 doenças. E sobre essas 5 doenças, nós precisamos conhecer tudo, não só em termos de diagnóstico, como em termos de tratamento. Então, volto a enfatizar, o professor Capelosa tem um sistema de diagnóstico completo, coloca à nossa disposição 6 prescrições e com os seus 2 livros de metas do tratamento, nos brinda com as mecânicas, com o tratamento, com a evolução do tratamento. Não podia deixar de homenagear meu amigo professor Interlante, que me deu de presente esse slide. E quando ele me deu de presente, ele disse: Batista, não esqueça de... Não é meu, não fui eu que fiz esses desenhos. Foi o professor Júlio Vargas Neto. Quando você mostrar esses slides, não esqueça de dar a devida, o devido crédito ao autor, Júlio Vargas Neto. Richter, com a sua análise facial e seus números da proporção áurea, tá? Nos brinda nos seus livros com uma boa, com um bom embasamento às análises facial da proporção áurea de Richter, importante. Então, eu fico imaginando, e a minha vontade meu sonho é de que um dia nós tenhamos esses desenhos aqui sendo transferidos para o Bract autoligável, IDAL, da Ideological, podendo ser MBT, podendo ser das prescrições Capelosa, mas com os 2 planos inclinados e os 3 dutos verticais. Eu acredito que nós teríamos solucionado um problema que dos mais sérios nos Bract autoligáveis, que é um movimento de rotação com sobrecorreção. Ligaduras metálicas. Então, com o Bract Performance, tá? Nós recomendamos que você planeje se naquele dente em si você vai colocar uma ligadura frouxa, uma ligadura justa ou uma ligadura bem apertada. Então, as ligaduras metálicas bem dobradas no longo eixo da pinça Mathieu, que eu acho a melhor que tem para colocar, tá? Quando você aplica a ligadura frouxa, você deixa o arco livre dentro do slot. Quando você ajustar de forma mediana, você faz com que o arco aumente a sua função, e bem apertado, então você vai aumentar a quantidade de atrito. Então, ligaduras têm que ser planejadas.
Vamos nos lembrar sempre que o arco 19 por 25, no slot 22, tem uma folga aproximada de 10 graus. Então, se o incisivo central da MBT tem 17 graus e o fio entra dentro do slot com uma folga, com um gap de 10 graus, esse fio vai fazer com que esse dente vá para 7 graus. E 7 graus é a pesquisa do gênio Andrews. Nós estamos usando bastante os stops na fase de alinhamento e nivelamento, com excelentes resultados. Então, os stops não tem protocolo, não tem cartilha. Tá? Os stops, a posição deles tem que ser muito bem raciocinada, muito bem pensada, muito bem estudada para onde você vai colocar os stops para saber da reação e contra-reação e das movimentações dentárias. Então, o stop veio para ficar. Muito bem. O Bract Performance, tá? Oferece um atrito minimizado. E vocês conhecem os 3 tipos de atrito. O atrito clássico, aqui recomendado, o canino sendo retraído ao longo de um arco rígido, fazendo atrito clássico, e tendo atrito binding, tá? Permite algum movimento, e o atrito notching, que acaba travando o movimento. Então, devemos também, na hora de ligarmos e amarrarmos o nosso arco, tá? Verificarmos se nós não estamos produzindo atrito indesejável. O professor Jurandir Barbosa publica no livro dele, tá? Quando ele fala da autocinese, ou seja, aquela força de lábio e língua no equilíbrio de dentes, ele fala que, tá? Que pode alinhar e nivelar de canino a canino, nos casos com extração, sem que os dentes se projetem. E mostra aqui a bolinha vermelha no final do arco, como saindo ao final do arco. Tá? Dá para experimentar. Muito bem. Não esqueço dos cursos e das aulas do professor Ricketts. Ele falava várias vezes a palavra unlock. Palavra unlock. Tá? Então, dentro da nossa ortodontia, na fase de alinhamento e nivelamento, tá? O uso do levante de oclusão, tá? Tem que ser planejado. Vai ser na frente, vai ser nos posteriores, vai ser com front plateau, vai ser com bite turbo, com que tipo de resina o levante. Importantíssimo, então, planejarmos na fase de alinhamento e nivelamento os levantes de oclusão. Vocês têm aqui, tirado do Trevisan, aqui teria sutura maxilar, tá? Ou suturas laterais, que vai da distal do lateral, entre lateral e canino, até a sutura palatina mediana. Tá? Então, essa sutura pré-maxilar em relação à fase de alinhamento e nivelamento com o Bract Performance, deve ser avaliada nos mínimos detalhes.
nós temos apinhamentos a nível de incisivos superiores que são, na maioria, por deficiência de crescimento da pré-maxila. Então, a pré-maxila foi travada de alguma maneira, ela não cresceu, não se desenvolveu nos 3 planos do espaço, e você, então, tem 4 incisivos apinhados, sem espaço para esses incisivos, porque não existe leito ósseo suficiente. Então, nós temos que avaliar. E, clinicamente, não é nada difícil de nós avaliarmos, que geralmente esses pacientes têm canino irrompendo em vestíbulo versão, geralmente o contorno da arcada na região de incisivos não faz uma curvatura adequada, fica quase que plana. Então, é importantíssimo que na fase de alinhamento e nivelamento se faça uma avaliação do desenvolvimento da pré-maxila, usando telerradiografias, usando exame clínico, análise de modelos, etc., etc., até você chegar à conclusão, tá, que a pré-maxila do teu paciente está hipodesenvolvida, Professor Batista, com tá, e você licença. trabalhando Professor por Batista, remodelado, você... com licença, professor Batista, está me Oi, escutando? Oi, não, só para avisar o senhor que o nosso tempo está acabando, são quase 10 para 6, tá? sei. Professor, Me dá mais quanto? eu tenho mais ou menos uns 10 minutos e daí eu 10, abro para uma pergunta ou 2 só, tá então, bom? tá Só bom. para o senhor Então, poder... me dê esses 10 minutos para eu terminar. Tá Sim, bom? senhor, fique à vontade, professor. Obrigado. Então, a pré-maxila, nós tratamos muitos casos com o nosso aparelho de tração reversa na maxila, que hoje já não se usa mais. Tá? Eu tenho apaixonados por esse aparelho. Tá? De vez em quando usam. Tá? Aqui, então, aplicado nos 4 incisivos, fazendo, então, um remodelado da pré-maxila e permitindo, então, o descruzamento da mordida. E eu acho importante essa avaliação. Outra avaliação importante, na fase de alinhamento e nivelamento, então, por isso que tem que programar essa fase, é avaliar a sínfise mental do teu paciente. Se ele tem sínfise mental boa, meso, braque, ou dórico facial com sínfise estreita e longa, tá? Estreitinha, tá? Verticalmente aumentada. Por quê? Porque os 4 incisivos inferiores, tá? Segundo o nosso ponto de vista, devem ser, na fase de alinhamento e nivelamento, eles devem ser movimentados o mínimo possível. Então, se nós tivermos quantidade de osso medular, tá? Por vestibular e por palatino, nós temos, então, condições de realizar movimentações radiculares com segurança. Se nós tivermos nos dórico-faciais, nos face longa, raiz encostando na cortical lingual, tá? Antes de produzirmos qualquer movimento para vestibular, devemos, então, tirar essas raízes da cortical lingual, fazendo um torque vestibular de raiz. Então, a análise da sínfise mental importantíssima. Hirte Melsen e Consolaro nos ensinam bastante sobre, tá, esse tipo de remodelado. Muito bem. Caninos. Sempre que nós tivermos caninos altos, com falta de espaço, nós devemos nos preocupar em descobrir, tá, se
Nós vamos conseguir espaço para ele, sim ou não, e como vai ser conseguido, tá? Pegando os 4 incisivos e projetando, porque o caso permite, o perfil permite, e criando um espaço maior do que a coroa do próprio dente, tá? Com uma folga, para podermos, então, posicionar o canino. Caninos inferiores, então, distância intercaninos. Vamos respeitar. Se nós não tivermos espaço aqui, nós temos que criar, tá? O espaço. Vestibularizando é permitido? Sim ou não? Tá? Extraindo premolar? Distalizando o canino? Sim ou não? Então, nós devemos nos preocupar em avaliar os caninos inferiores e levar em conta que a distância intercanino deve ser preservada para daí tomarmos a atitude do que fazer com o alinhamento e nivelamento. Então, unindo todos esses detalhes, nós vamos conseguir um bom planejamento para as movimentações. Meu amigo professor Stefano Cardon, de Porto Alegre, do IMED, tá? Tem uma proposição excelente, ótima proposição, nos casos de apiamento e sobremordida profunda, tá? De nós realizarmos a fase de alinhamento e nivelamento, nivelando a curva de Spee sem colocar braque nos caninos. Então, procure na literatura, tem trabalhos publicados, tá, com explicações de como nós trabalhamos para corrigirmos sobremordida profunda e nivelarmos a curva de Spee. E o canino, como ele é um bandido nesses casos, se você aplicar o arco no braque do canino, ele vai atrapalhar o trabalho nos 4 incisivos e nos dentes posteriores. Então, esse bandido aqui fica sem braque até a hora ideal de ser colocada, e existem publicações que vocês podem achar. Eu acho interessantíssimo essa abordagem do professor Stefano. Muito bem. Então, nós precisamos, para a fase de alinhamento e nivelamento, nós precisamos eleger o diagrama, tá, para o nosso paciente. Então, Capelosa nos brinda com o diagrama individual anatômico objetivo, tá, que está à disposição na literatura e vale a pena nós tomarmos conhecimento para aqueles que ainda não conhecem. Muito bem. A ortodontia trabalha com 2 tipos de força, estaticamente determinada e estaticamente indeterminada. Então, a ligação por um ponto, você tem forças determinadas, pode medir. Quando você liga todos, você não sabe quanto de força cada dente está recebendo. Já falei sobre o fio 010. Já falei sobre o segundo arco, o segundo arco, que seria um Naitai 010. Nossa linha de pesquisa na universidade é sobre o primeiro molar superior. Tá? Trabalho importante de Cataneu, Dalstra e Birth Melsen sobre as linhas de ação de força na mastigação, na oclusão, quando o molar está corretamente posicionado sob
a crista infrazigomática quando ele está para mesial e quando ele está para distal. Então, corretamente posicionado, as forças se distribuem para frente e para trás corretamente e nós temos um molar estabilizado. Então, o molar tem uma correlação muito forte com a borda inferior, com a parte inferior da crista infrazigomática, com o ponto, com o landmark Keyhich. Se ele está para mesial, tá, as forças vão se fazer e vão produzir deformações, problemas verticais. Por distal, a mesma coisa. Tá? E nós temos aí deformação pela compressão das forças se fazendo à frente da crista infrazigomática ou atrás da crista infrazigomática. Como nós estudamos, orientamos 3 pesquisas em cima do primeiro molar superior, tá? Então, uma das pesquisas é a intenção de sugerir um fator cefalométrico que nos diga se o molar está bem colocado embaixo da crista infrazigomática, sim ou não. Então, a distância da mesial do dente 16 até uma perpendicular partindo do ponto Keyhich, tá? 1 milímetro à frente, a face mesial do molar. E nós teríamos ele, então, bem posicionado sob a crista infrazigomática. Importante. Segunda pesquisa, sobre os aspectos rotacionais dos primeiros molares. Então, usando a linha de Richter, 50 modelos superiores, tá? A Viviane fez uma pesquisa e concluiu que 93% dos casos de classe 2, divisão primeira de Engel, na amostra, 93% têm seus molares girados. E esse giro do molar ocupa espaço no perímetro do arco. A não observância do grau de rotação dos primeiros molares pode levar à decisão de extrações em casos de não extração. Então, o giro dos molares, usamos barras transpalatinas de Ghosh-Garian ou de Zachrisson. E a pesquisa já está publicada na revista Orth Science, da Juliana, que é sobre altura alveolar posterior. 24 milímetros, mais ou menos 2. Para terminar, eu queria mostrar para vocês algumas das nossas contribuições bem rápido. Então, contribuição número 1. Sistema de retração modificado, Tyvek ou peixinho da técnica MBT. Tá? Então, olhando para o próximo slide, fica fácil de entender. O arco de retração recebe o gancho normalmente na distal do canino, um degrau para o oclusal e vai encaixar somente no tubo auxiliar do molar. A força é reduzida pela metade porque nós reduzimos o atrito aqui em 66%. Então, em vez de atritar nos 3 dentes, nós misturamos a técnica segmentada com a técnica de Tyvek, retração da MBT, e montamos dessa forma. Segundo, propulsor mandibular funcional. É diferente de todos. Por quê? Porque ele não é híbrido. É um propulsor que funciona somente pela ação da mola de níquel-titânio. Ele é desenhado para só com poder de mola. É o que eu estou terminando. Pinças posicionadoras de Bráctico, precisão. Então, desenho de pinças para cada superior, para cada inferior. Também a Ideológica está interessada em desenvolver essas pinças. São protótipos aí.
criei o arco facial de tração reversa na maxila, tá? Com o advento agora dos mini implantes, principalmente os extraviolares, ele está caindo em desuso. A criação do Bract Bracanic Performance, MBT compatível. E agora, em dezembro, nós tivemos a ideia, e eu acredito que vai ser uma ideia revolucionária, que são os propulsores intramaxilar. O propulsor intramaxilar, porque é um só, para o superior e para o inferior. Propulsor intramaxilar. Tá? Um dispositivo simples, um tubo telescópico, uma mola de níquel titânio, uma haste, usando como ancoragem implantes extraviolares. Então, no implante extraviolar, tubo telescópico, encaixa-se a mola, encaixa-se a haste, comprime e amarra. Instalação, depois do implante colocado, em torno de 5 minutos. Então, essa é a nossa proposta. Esse propulsor intramaxilar estaria indicado para a classe 3, quando aplicado na maxila, para a classe 2, quando aplicado na mandíbula. Estou indicando inicialmente somente para movimentações dentoalveolares e nas birretrusões, aplicado na maxila e na mandíbula. Filosofia Sadao Sato, só deixar aqui a notícia que está evoluindo. Shin Hasegawa colocou a filosofia não, o fio Gun Metal, e explica bastante o movimento de barco a remo para fazer esse tipo de movimentações aqui e a montagem do aparelho. E temos hoje já um livro do Sadao Sato com Shirazu, o Shirazu, que está já trabalhando com o Gun Metal e não mais com o fio de aço. E no Brasil, em Fortaleza, nós temos uma equipe capitaneada pela Marisa Botelho, pela Laura Carvalho e pelo Antônio Munhoz, que publicaram um livro excelente sobre o uso do Gun Metal. Para finalizar, guardem essa nossa colocação aqui, grafeno. O grafeno logo, logo estará sendo usado na ortodontia, porque se trata de um composto constituído de átomos de carbono, que dá para ser trabalhado e formar uma camada de átomo de carbono com a propriedade de dureza, de transparência, de flexibilidade, de biocompatibilidade, que pode muito bem ser usado na ortodontia. Muito bem, acredita-se que este Bract Performance pode oferecer versatilidades importantes, tanto para biomecânicas straightware como segmentadas, enfatizando que um diagnóstico escorreito e um planejamento esmerado devem ser a premissa. Não fique subordinado ao aparelho. Vocês podem navegar no site da Ideológica, tem uma publicação nossa no site da Ideológica sobre o Bract. Se não, no ortocompras.com.br também tem outra fabricação nossa. Nossos agradecimentos ao empresário de visão, o senhor Tufi Lemos, por ter acreditado na nossa ideia. E fica aqui o nosso muito obrigado pela atenção de vocês. Estou à disposição para perguntas. Nossa, professor, que apresentação. Acho que está todo mundo aqui de boca aberta.
de ver como que o senhor conseguiu fazer um Bract que pode ser ajudar muito, né, na nossa parte clínica. Muito legal mesmo. Parabéns mesmo pela apresentação, Obrigado. professor. E quero te parabenizar que mesmo a gente não conseguindo abrir a tela por inteiro, fazendo a apresentação normal, o senhor conseguiu ir colocando a figura de um lado para o outro, deu para ver super bem toda a transição. Ficou perfeito. Obrigada mesmo. Valeu. Nós não vamos ter muito tempo para perguntas. Nós temos aqui o... Deixa eu só achar aqui. Só um pouquinho, porque eu cliquei no lugar errado. Perdão. Desculpa. Eu vou abrir aqui um áudio só para uma pergunta. Tá? Tá. Então, o doutor Rodrigo Juvencio pode falar. Professor Batista, está me ouvindo? Boa tarde. Oi. Primeiro, eu quero parabenizá-lo pelo Bract. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu conheço esse Bract. Eu era um gurizinho feinho que estava do seu lado em 2018 em Florianópolis, e o senhor parecia um moleque mostrando o protótipo do Bract no Horto Floripa. A minha pergunta é o seguinte: o senhor come só uma mamão ou toma as pílulas de vida de Ricketts? O senhor ficou com o estoque dele? Não. Em termos de fruta, só o mamão. Certo, não, porque... As pílulas eu perdi. Eu tinha um vidrinho dessas pílulas também, eu não sei onde está. Mas eu acho que o senhor ficou com todo o estoque. Na verdade, não tem uma pergunta, foi muito esclarecedora. Parabéns pelo Bract e pela apresentação, professor. Muito obrigado. Tá, deixa eu só contar para você. Eu estou com 82 anos. Eu não tenho dor de coluna, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho gripe, tá? Só tenho as cordas vocais com alguns calos de tanto falar, tá? Então eu me considero com 82 anos um abençoado do grande arquiteto do universo. Com certeza. O senhor trabalha de manhã e até o meio-dia também, né? É isso Trabalho. Aí. Quisera nós... abraço, e estudo ortodontia mais ou menos de 4 a 6 horas por dia. Então o senhor roubou o estoque de Ricketts, tenho certeza. Com certeza. Obrigado, professor El. Imagina. Obrigado pelas palavras carinhosas a nosso respeito. Não, quisera nós chegar nessa idade com toda essa vontade de estudar, de ensinar, de inventar mais brackets e mais coisas na ortodontia. Estou impressionada. Esse propulsor intramaxilar não existe no mundo. Todo mundo retrai dente com os implantes extraoviolar só para fazer retrações, só para jogar para distal. Eu me deu um estalo, digo, mas por que não dá para levar para frente, para mesial? Ancora no mini implante e está ali o dispositivo. Muito legal. Simples e eficiente. Muito. Só quem entende muito de mecânica para conseguir pensar em umas coisas assim, hein? Olha, impressionante Tá bom, mesmo. Então. Ficamos por aqui? Isso. Eu só vou falar que teve o Jaime, ele só agradeceu muito, né? E diz que o Bract do Performance abre a mente para uma série de possibilidades para os dia a dia no consultório, né? Então tá todo mundo aqui no chat elogiando muito, tá? Em nome da Rede OA, da Horta Intelligent, da Ideological, do Dr. Tufi, nós agradecemos muito, muito. É uma honra muito grande de ter o senhor aqui. Foi maravilhoso poder falar, pelo menos, com o senhor aqui, de escutar um pouquinho de tudo isso. E agradecemos imensamente mesmo por tudo o que o senhor, essa tua disponibilidade, por tudo que o senhor mostrou hoje à tarde para a gente, viu? Obrigado, Elka, pelas tuas palavras.